Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim nesse vídeo hoje para falar uma coisa muito importante, que ao longo de todos os anos, desde a nossa infância, nós ouvimos algumas frases que pra gente acaba ficando como verdade inata. Aquela famosa frase, é normal. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma pessoa que olhou pra você e falou assim, mas é normal, depois que os filhos vêm a gente engorda mesmo. Mas é normal, depois que casa, aí tudo complica, né? E a gente ouve isso ao longo da nossa vida e muitas vezes isso acaba se transformando, de tantas vezes que a gente ouviu, numa verdade absoluta. E aí a gente tem grande dificuldade de quebrar esses paradigmas e viver uma vida de fato extraordinária por conta das coisas que falaram pra gente que é normal. Então, se você quer quebrar algumas crenças dessa hoje e de uma vez por todas conseguir chegar na sua melhor forma ou se sentir realizado de fato com o que você faz no seu trabalho, fica até o final, que eu vou te dar uma dica muito importante. Mas quando os filhos vierem você vai ficar gordinha mesmo. Eu ouvia isso todos os dias. E como a palavra tem poder, né, gente? Como a palavra tem poder. A gente ouve aquilo diariamente e vai entrando na gente, vai enraizando, como realmente se fosse uma verdade real, inata, e que a gente não consegue mudar, a gente não consegue transformar na nossa vida. Tanto que eu vou contar uma coisa pra vocês. Até hoje, quando meus filhos me abraçam e pegam e põem a mão assim na minha cintura, em volta, sabe? E a mãozinha deles consegue fechar. Tem noção do que é isso? Se você é mãe gordinha, você tem noção do que eu tô falando. Eu ainda preciso me beliscar. Eu ainda não acredito, sabia? Porque eu sempre achei que seria normal eu ser gordinha depois que eu tivesse os meus filhos. Porque minha mãe sempre falou isso. Eu sempre achei que ser uma mãe descolada, sabe? Poder ter saúde para sentar no chão, para conversar, para correr, que eu jamais ia ter esse tipo de conduta com os meus filhos depois que eu fosse mãe. Porque a realidade para mim, o que foi mostrado para mim ao longo da minha infância é que os meus pais, eles eram figuras de maior autoridade, eles eram figuras mais sérias, eles não poderiam ser descolados. Eu ainda fui criada de uma forma bem rígida pelos meus pais. E eu ainda não conseguia ver os meus pais como meus melhores amigos. Muitas vezes eu buscava fora, ao invés de buscar dentro de casa. Por quê? Porque sempre foi falado que é normal. É normal. O que é normal pra você? Sabe quando a gente ouve assim, Mas eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, uma boa faculdade, para ter um bom emprego. É normal. a gente nunca pensou em buscar a autorrealização, trabalhando com uma coisa que a gente ama, poder servir aos outros com aquilo que de fato nos move. E aí, a partir disso, a gente tem um reconhecimento no nosso trabalho. E esse reconhecimento consegue sustentar a nossa família. Vocês entendem que eu nem falo de dinheiro aqui? Vai além, é uma questão muito além. Mas por conta dessas pequenas frases, isso vai definhando todo o nosso potencial. Isso vai transformando a gente num adulto desgostoso, num adulto frustrado. E aí entra aquela doença maldita do século, que é a depressão. Por que será? Porque fica um vazio tão grande dentro da gente e a gente se sente perdido o tempo todo, correndo atrás das contas, porque as contas nunca fecham, porque é normal as contas não fecharem. E aí vem aquela crença de não merecimento. Por quê? Porque eu cresci, eu fiz uma faculdade que falaram que era boa, ou foi a faculdade que os meus pais fizeram, e depois da faculdade eu vou ter um bom emprego. Eu, Ana, falo por experiência própria, quando muitas vezes eu conseguia uma folga no trabalho para poder ir numa receita federal, ou poder fazer alguma coisa, um atestado médico, e de repente eu queria, por uma vontade muito grande, almoçar no shopping, e eu via N mães passeando com seus filhos. Aquilo para mim era totalmente anormal. Eu tinha um grande preconceito até. Eu olhava e falava assim, meu Deus, elas são todas dondocas. Pois é, gente, eu tinha um preconceito gigante até com o meu trabalho hoje, porque eu achava que jamais seria possível. Eu achava que era a normalidade, não existia esse tipo de vida, não era possível ter uma coisa dessa. Mas quando nós nos tornamos mães
E a gente entende que a gente precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter qualidade para cuidar dos nossos filhos, tem que ter mobilidade, disponibilidade, se precisar socorrer, se precisar levar no hospital, para levar numa consulta médica, para ir numa reunião de escola. Será mesmo que eu preciso ter um bom emprego e que não vai me permitir fazer essas coisas? Será que nesse bom emprego é normal eu responder para o chefe? Responder não no sentido ruim, mas responder, reportar para o meu chefe? Ao invés de considerar o meu chefe como um parceiro e que se ele crescer no trabalho, ele vai me puxar junto com ele e eu vou conseguir realizar os sonhos dele e realizar os meus sonhos, porque eu vou estar contribuindo, eu vou estar tornando os clientes da minha empresa muito mais satisfeitos. Afinal de contas, dependendo do que minha empresa faz, eu também sou cliente dela. Vocês já pararam para pensar? Não. O que hoje é tão apresentado como normal na nossa vida, muitas vezes é simplesmente uma forma de engessar as nossas realizações, o nosso real propósito de vida. Por que a gente foi enviado nesse mundo por Deus para fazer os planos de Deus? Porque quando a gente chega do trabalho às 6 horas da tarde, a gente liga a televisão e na televisão a gente não tem o que a gente quer assistir, mas é o que é mostrado pra gente como em forma de novela. E a novela muitas vezes fala que gente rica é ruim, é avarento, puxa só o tapete dos outros. E que gente pobre é tão bonzinho, tadinho, é pobre, mas é limpinho. Vocês já pararam para pensar? Tudo isso que é apresentado pra gente como normal, será que de fato é normal? Então eu convido hoje você a pesquisar e refletir todas aquelas frases que foram passadas para você desde criança como normal. E dessas frases, o que te traz de frustração e que você pode quebrar esse paradigma. E como quebrar esse paradigma? Fazendo a mesma repetição que fizeram com você quando criança. Não, gente rica é rica porque tem o reconhecimento por ajudar muitas pessoas. Então transcreve isso em forma de frases positivas para sua vida e repete todos os dias essas frases. Com certeza você vai mudar essa crença limitante da sua vida e vai conseguir ter muito mais realização. Espero ter contribuído para você com esse vídeo hoje. Se você gostou, eu ia falar copia e cola. Copia e cola o link aí, ó, e manda para os grupos da família, dos amigos. Consegue, né? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, que eu vou ficar muito feliz em poder atingir um número maior de pessoas com esses vídeos. A gente se vê no próximo, gente. Até!